Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez da lição de número 5 da revista Atualidade Cristã, que neste primeiro trimestre de 2025 traz como tema as profundezas da revelação divina na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. O comentarista da revista é o pastor Joaquim José da Costa. Eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. Pessoal, o título da lição de número 5, a multiforme sabedoria de Deus. Mesmo a futura manifestação da graça sendo profetizada, Deus guardou em segredo a sua revelação, de modo que os profetas não a entenderam, as potestades malignas foram surpreendidas com ela e os anjos desejam atentar para esse ambicioso projeto divino da salvação pela graça de todos os povos. O mistério revelado aos apóstolos e profetas. O mistério. Em nossos dias, não parece tão significativo que Paulo chama de mistério que lhe foi revelado, a saber que o plano de salvação destinado aos judeus seria estendido aos gentios, sendo estes co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Mas aos olhos dos judeus do primeiro século da era cristã, esse mistério era inadmissível e até um escândalo, pois os judeus não entendiam que a morte de Jesus Cristo era também o fim do cerimonialismo legal e a admissão dos gentios na promessa feita a Abraão e ainda admitidos como filho do pai Abraão e do Deus Pai. Apóstolos e profetas. O mistério da extensão da graça aos gentios foi primeiro revelado aos profetas do Antigo Testamento, mas com pouca clareza, quase imperceptível. O profeta Isaías fala da salvação aos gentios quando afirma concernente à igreja que a tua posteridade possuirá as nações. Isaías fala ainda de Cristo como luz dos gentios. Paulo fala de profetas do Novo Testamento que, juntamente com os apóstolos, receberam a revelação clara do mistério. Há muitos outros fragmentos proféticos só compreendidos pelos apóstolos e profetas depois da ressurreição de Jesus Cristo e do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Durante os 40 dias, depois da ressurreição, Jesus continuou aparecendo aos apóstolos e lhes ensinou muitos mistérios que antes eles não tinham condições de assimilar. Isso se percebe no modo como Pedro demonstrou conhecimento detalhado das Escrituras, ao combinar o Salmo 69, verso 25, com o Salmo 109, verso 8, com base de seu argumento para declarar vago o cargo de Judas e eleger outro para o seu lugar. Além desse episódio, há vários outros referidos por Judas e pelo apóstolo Pedro que não constam no Antigo Testamento. Em Atos mesmo, Lucas diz que depois da ressurreição de Jesus Cristo, foi visto pelo período de 40 dias e falando a respeito do reino de Deus. Paulo se declara ministro do Evangelho. Paulo, o apóstolo dos gentios. Diferente de alguns que têm título, mas não têm obras, Paulo tinha obras de um ministro do Evangelho e todas as credenciais de um apóstolo, escolhido e chamado pelo próprio Jesus, que disse ser ele um vaso escolhido para levar o nome de Jesus perante os gentios. Ele entendeu com profundidade que a parcial rejeição de Jesus pelos judeus contribuiu para a salvação de outros povos, ao afirmar que pela sua queda veio a salvação aos gentios. Reconheceu ter sido designado por Deus para ser mestre dos gentios na fé e na verdade. As riquezas insondáveis de Jesus Cristo. Falando sobre o mistério que deixou os profetas com uma interrogação sobre a grandiosidade do que Deus lhes mostrava, o apóstolo Pedro chama de herança que foi guardada nos céus, esclarecendo que a salvação foi preparada para se revelar no último tempo. A glória reservada para a igreja é de tão grande magnitude que o apóstolo Pedro afirma coisas para as quais até os anjos desejam atentar.
Devemos observar que o apóstolo Pedro não diz que os anjos queriam pregar o evangelho, mas apenas atentar para tais coisas. A dispensação do mistério. Dispensações na Bíblia são períodos sequenciados de tempo em que Deus trata com a humanidade, dispensando-lhe mais revelações de si mesmo e de seus planos. O que Paulo chama de dispensação do mistério deve ser entendido primeiro que o mistério abrange toda uma dispensação que já dura quase 2000 anos, que é a dispensação da salvação pela graça. Em segundo lugar, essa salvação pela graça foi oculta à compreensão até mesmo dos profetas que a profetizaram, já que sua revelação estava reservada para o que Pedro chama de último tempo. A igreja revela a multiforme sabedoria de Deus. A grandeza da igreja ainda não revelada. Há uma grande distância entre o que a igreja é atualmente e o que ela foi chamada para ser. O fato de ela ser identificada como corpo de Cristo por si só resume tudo. Basta imaginar a grandeza da glória de Cristo, especialmente depois da vitória na cruz contra o diabo e a morte. Basta refletir que a ele foi dado um nome perante quem se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Pensemos agora no fato de sermos participantes de sua natureza e glória, já que a glória não está só na cabeça, mas também no corpo que somos nós, sua igreja. O poder de Cristo manifesto na igreja. Jesus conferiu à igreja sua autoridade e poder para ela continuar a fazer tudo o que ele iniciou no curto período de aproximadamente 3 anos e meio. Ele garantiu que a igreja faria obras ainda maiores do que as dele. Assim como o poder de Cristo não tem limite, o que ele concedeu à igreja também não é limitado, mas suficiente para subjugar Satanás e mudar o mundo, sendo essa a proposta de Deus para esses últimos tempos, em que o evangelho será pregado a toda criatura em todo o mundo. A surpresa e o esvaziamento das potestades. Por séculos, Deus ocultou seu plano de salvar todas as nações. Enquanto isso, o mundo pagão esteve sob o domínio de Satanás, que usou as armas da opressão, da cegueira e do medo da morte para exigir que milhões de crianças fossem sacrificadas, sendo queimadas vivas, assim como pessoas adultas. A morte e o medo dela reinaram sobre a mão férrea do que tinha o império da morte. Por quase 1500 anos, apenas a minúscula nação de Israel servia ao Deus único e verdadeiro. Mas esses principados e potestades foram surpreendidos quando Jesus veio ao mundo, venceu o diabo e a morte, e com sua morte na cruz e ressurreição, fazendo jorrar graça abundante para liberar a salvação a todas as pessoas e a todos os povos. Com grande poder e autoridade, os apóstolos e a igreja avançaram sobre todas as nações e ao longo desses quase 2000 anos vem esvaziando o mundo pagão, destruindo fortalezas diabólicas e dispersando os poderes das trevas, enquanto resgatam vidas e as agregam ao rei e ao seu reino. A maior honra e responsabilidade que se pode atribuir ao mortal humano é o de participar da natureza de Deus e ser usado por ele para revelar sua multiforme sabedoria aos principados, potestade e a todas as pessoas e nações deste mundo. Pois bem, pessoal, quero agradecer por ter assistido até aqui, esse breve comentário da lição de número 5. Também quero deixar o convite para você participar conosco da Escola Bíblica Dominical, das 9 às 11 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Moré. Estamos localizados na quadra 118, lote A, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro de Santa Maria, Distrito Federal. Um forte abraço para todos vocês,
Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.